Hoje temos aqui o André Matheus Ramos e o nosso mais novo participante. Primeira vez. O cara tá... Eu tô emocionado com a presença dele, porque eu já tentei trazer ele umas 2 vezes. Não casou data para variar, como é com todo mundo aqui. Hoje ele falou, vou participar com você. Eu falei, cara, vem. Johnny Spitter. Então vamos. Uma salva de palmas pro Johnny Spitter. Bom, hoje a gente vai fazer um formatinho um pouco diferente, que é o quê? A gente já falou sobre esse assunto uma vez, só que foi um papo muito denso, muito técnico e pouco visto, eu acho. Foi um negócio que você não consegue ver tanto, que foi o quê? Backup de banco. Foi um episódio que a gente gravou com o André, com o Clayton, e acho que você participou ou não? Não sei, né? Não me lembro. Acho que eu também não me lembro. Já foram tantos. Enfim, a gente vai fazer um formato diferente hoje, que é o quê? A gente vai fazer uma espécie de democast. Que não é... Acabei de inventar esse nome, né? Nome fraco, mas... É o quê? A gente vai conversar sobre o assunto. A gente teve algumas dúvidas aí que mandaram pra gente sobre o tema do... como é que é aquele negócio que você falou que perguntaram? Qual a diferença de RMAN para dump. Qual que é a diferença? Então, hoje, que é export? todos esses pontos aí que são de dúvidas de quem não trabalha com isso no dia a dia, quem não tem esse processo já desenhado na cabeça, que é um negócio muito automático, como é para o André, para o Cleiton e para todo mundo que mexe com isso, temos nós aqui para fazer algumas perguntas e ele para explicar e mostrar de fato como são algumas coisas. Então, vai ser um episódio onde o André vai mostrar para a gente aqui, ele vai tirar esse maravilhoso plano de fundo que temos aqui para mostrar um pouco como funciona o processo, para mostrar um pouco sobre como é a plataforma, como que é mesmo, de fato, para ver, pegar na mão e bater teclado lá. Um hands-on mesmo. Bem hands-on mesmo. Tem um nome fraco, mas... Mão na massa. É isso daí mesmo. Ele fala... O nome é bem intuitivo, né? O Democast. Meu pau quebrar. Pau quebrar. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Esse é o motivo do pensamento da desistência 2 vezes ao dia, como disse o Cleiton. E outra, se você é DBA e nunca fez um restore de database, você não é sênior, não. Aí, ó. Lá. Vambora, então? Vambora. Começar com esse sofrimento aí, que eu tô curioso pra caralho pra saber como é que é esse negócio. Começa aí. Qual que é você? Eu vou te falar um negócio. Eu vou fazer um esforço gigantesco pra te fazer narrar o que você tá fazendo como o Galvão narra. Você vai ter que ter uma habilidade de descrever um negócio que eu vou te perguntar. Vai ficar falando... Ô, louco bicho! Qual que é a maior dificuldade? É a questão de backup. Peraí, contextualiza pra gente primeiro assim. O que a gente vai falar primeiro hoje? A gente vai trabalhar hoje em cima da plataforma da OCI. É tudo feito lá? Não. Tá. Não. Vai ser em cima do banco de dados Oracle. A gente vai trabalhar em cima do banco de dados Oracle, num ambiente de laboratório, não é cliente de produção. Fiquem tranquilos, clientes. Não façam isso. Jamais façam teste em ambiente de produção. Jamais fazer esse tipo de teste em ambiente de produção, mas a gente vai simular. Então, a gente vai simular o quê? A criação de dados, a inserção de dados. Tá. E as 2 formas que o Oracle trabalha backup. Uma forma é o famoso dump e a outra forma é o backup físico ou apelidado de RMAN. Isso é dump, datapump e export. Então, assim, tem vários apelidinhos. Eu vou falar esses apelidos. Vai ter que falar pro Júlio botar legenda. Quando você usa um e quando você usa outro. Então, assim, tem situações que um cenário é melhor, tem situações que outro cenário é melhor. E na prática, como é que a gente faz para fazer o backup? Como é que a gente faz para fazer o restore? Então, isso aqui vai ser uma puta aula pro cara que tem um banco de dados Oracle e não tem um DBA, necessariamente. Basicamente... Coisa que ele pode começar a pegar na mão, assim, entender como é que ele pode ir fazendo. O ponto principal desse democast é o cara saber se ele tem backup, é o cara saber se está fazendo backup incremental. Entendi. Isso é o ponto-chave. Ele pode usar isso, por exemplo, esse conhecimento que ele vai ganhar hoje aqui para testar a fornecedora de serviço dele? Pode. Para conhecer. Para conhecer, ver se está sendo backup, feito. Sim. Maravilha. Então soca o pau aí. Vamos. Como é que começa? Como é que começa? Então vamos na tela. Na tela. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Nós usamos um software que é da própria Oracle, tá? De virtualização, de backup. Bota o microfone só aqui para nós, ó.
Senão nós não vai te ouvir. Aí, ó. Então nós fizemos eu instalei um Linux aqui, fiz a conexão nele e O OBS já tá comendo. o BS já tá faz tempo. Olha lá o OBS. Faz tempo. Então aqui eu tenho o meu banco de dados, né? Isso aí é o banco de dados. Isso daqui é o sistema operacional com o banco de dados funcionando. Tá. Então o que eu tenho aqui? Normalmente o que a aplicação faz, né? Ela vai se conectar no banco de dados, então eu criei um usuário chamado CCM. Tem o nome da conexão, a senha, que eu não lembro, eu acho que é essa. Não é. Espera aí, a senha é essa. Beleza. Então, o que é um banco de dados? Então, assim, quando você vai cadastrar um cliente, Então, existe uma tabela, igual a tabela de Excel mesmo, tá, gente? Create, table, clientes. Aí eu vou ter... O cliente tem um ID do cliente. Mas aí, o cliente tem um nome. Aí vai ser o tipo do dado. Tipo, quando você vai no Excel e você marca lá, é número, Sim. caractere, basicamente isso daqui, tá? Então, opa. Cara, eu não sei se eu sou cliente. burro ou o quê, mas pra mim, quando você ia mexer num banco de dados, você via um monte de tabelinhas. Não, é que eu tô fazendo aqui a conexão, ela mais simplista, mas eu posso Aí é vir modo aqui, raiz, ó, direto na console do Linux. Mas Esse aqui é o modo raiz. Exato. esse aqui é o modo raiz. Mas assim, se o cara ele for desenvolver, né, então assim, eu estou estruturando um banco de dados, Aí tem que começar pelo... aí ele vai usar uma outra ferramenta. Eu estou usando essa ferramenta que ela é free, né? Então assim, a Oracle ela disponibiliza de graça, você não precisa de licença. SQL Developer. Isso. Normalmente, antes dos caras irem na criação de sistema, a estruturação do banco tem todo um desenho, um PowerPoint, algo do tipo, para poder estruturar toda a parte de banco, né? Entendi. Que é um Tabela, profissional que chama relacionamento. arquiteto de banco de dados, que é um SL2. profissional bem caro no mercado hoje em Ô, dia. André, me fala o que você tá fazendo, velho. Cara, aqui eu vou conectar no banco de dados de uma forma gráfica. Né? Então, o que você Diferente falou, daquilo, você só tá preenchendo os negocinhos do Isso. mesmo jeito que você tá São fazendo duas lá. maneiras de ver a mesma coisa. Né? Entendi. Aquele lá é o modo hacker de filme. aquele lá o Tela modo preta, hacker de comando, Isso. consegui quebrar o firewall da NASA em 30 segundos. Que é mentira, gente. Isso é quase impossível. Ó, então aqui eu fiz minha conexão. Da NASA é difícil. Então, Não é? Mas Aqui, Joãozinho, são as tabelinhas que você de falou. outros é ó. mais fácil. Vai. Olha lá, ele Então, criou a tabela clientes, aí tá aparecendo. A minha tabela clientes. Eu posso criar por lá, eu posso criar aqui também, ó. O nome da tabela, modo gráfico. Caraca, mano. Então eu posso vir aqui, sei lá, se tem a tabela telefone. Aí eu vou ter o quê? O ID, que vai ser do tipo number, e vou criar mais uma coluna que vai ser o telefone mesmo. Que vai ser do tipo number. por Tá. exemplo. Aí o tipo ali é a questão de qual dado vai ser armazenado no banco. Qual? Aí Não. conforme ele for Qual mais tipo de dado? adequado, Isso. menor tamanho de banco você Gente, vai sim, ter. no modo e etc, mais né? simplista possível. É uma tabela de Excel. É uma tabelinha de se eu vier Excel. aqui dados, ó, Até mais eu feinho. tenho pra falar a ID e verdade. nome. Tá, mas eu vou inserir dados. Então, insert, into, clientes, values. Lembrando ID que isso 1. não é extremamente necessário para a questão do backup. É só porque a gente está fazendo isso daí para ter algo para ser backupeado Isso. depois. Do começo, entendeu? A gente né? está criando uma tabela do nada. Então, André, John. A gente não, né? O André, né? Tô só tá pegando aqui, carona aí. Então, assim, feio, estou né, inserindo os Derrubando- dados. Derrubando o purgo aqui, como diz. Ele tá ensinando os valores agora, ó. Lá. Então, Tô... tabela de clientes tem 4 clientes. André, John, Matheus. O 1 é a coluna, Isso, um é o ID, né? Então, assim. que é o nome. Eu até inseri de forma errada, mas só para o Que pessoal. selecionou todos com o mesmo ID. Isso. Mas só para o pessoal ver os dados, é uma planilha de Excel. Então você tem. O playzinho que você clicou ali em cima é o botão para executar o comando que você está criando. Então aqui, ó. Nesse ID é um código, né, que você vai dar. Geralmente ele é gerado automático no sistema, e tal, mas não sei o que. só pra- É só pra gente ter dados, tá? Tá. exemplificar. Deixa eu dar um commit aqui, senão Uhum. não vai. Commit é o quê?
Commit é para gravar a informação no banco. Entendeu? Então, beleza. Tipo comprometimento. Exatamente. Eu tenho dados. Pode colocar no banco. Aí você pensa que isso vai acontecer, né? Então, assim, quando você entra num site, você faz o cadastro, Por trás é isso aí. se o dado precisa ser recuperado, ele está em algum banco de dados. Tá. Né? Então, quando você faz um cadastro, quando você puxa um extrato de banco, essas informações ele vem de um banco de dados. Né? Seja ele relacional, não relacional, mas isso daí é outra discussão, tá? Beleza. Então, tem aqui minha estrutura. Como é que eu faço para fazer backup? E se der um problema, o que acontece? Como é que faz para voltar? Como é que funciona? Tá. Então, a história vai ser essa. Então, basicamente, o cara está trabalhando lá no dia dele, dá um problema de energia, o servidor reinicia e o banco não volta. Basicamente, a história é essa. Tá. É um dos exemplos mais comuns. É o padrão, né? Um dos exemplos mais O comuns. moço da faxina tropeça nos fios, fudeu. Então, primeira coisa, o Oracle tem 2 tipos de backup. Tá? Então, assim, falando explicitamente de Oracle. Que é esse sistema aí, cara? Whiteboard da Microsoft. Bem da hora, hein? Então, Eu já mostrei para você. Pô, Então, você assim, falou dele já pra mostrei mim, pra mas você. eu nunca tinha visto, Não? cara. falando assim, de Oracle, nós temos 2 formas de voltar backup, tá? Primeiro, se você não tiver backup, se perder seu banco de dados, parabéns. Reinstala o sistema de novo, começa a puxar as notas e redigita tudo. Redigita tudo. Vai pro manual. Pelo amor Então, de assim, Deus. o backup ele vai servir para isso, né? Então, a gente já viu tem uma pesquisa que normalmente as empresas que perdem dados por falta de backup, elas falem depois de 1 ano, 18 2 meses. anos, alguma coisa É, assim. 18 meses. A média. Que a perde média. Que perde, dado. que O dado. perde dados e Que não perde tem o dado. um backup para É recuperar. porque você pensa Tem só, que voltar na numa mão. empresa que fatura, sei lá, 2 milhões por mês. Ela não sabe quem são os clientes, ela não sabe para quem que ela tem que emitir. Tá tudo no banco de dados. Sim. Essa informação fica gravada no banco de dados. Sim. A pessoa do financeiro ela vai lá dia 5, aperta um botão, faturar e emitir boleto. E ele já dispara pra todo mundo. E ele já dispara para todo mundo. Então, costuma falir por causa disso. Porque pensa, a pessoa... Você nem tem quem tem que cobrar, né? Exatamente. tipo assim, se você é uma empresa pequena, tem 5, 6 clientes, você vai lembrar. Sim. Mas, 200, 300, você não vai lembrar. Já fica mais difícil. Porque fica pensa o mais contas fácil. a receber disso aí. Quanto que você tem de circulante? Entendeu? Quanto você tem a receber é no surreal, mercado? porque você tem que lembrar quem tem que te pagar e quanto cada um tem que te pagar. Exato. e Aí quanto você tem uma gestão Se de o cara- estoque. Se o cara atrasou ou não, se tem uma gestão de isso aí estoque. Então, É problema. por isso que falam que é o coração da empresa, né? Porque É o cérebro, né? então, o certo, Oracle tem 2 tipos de backup, tá? E eu vou falar os apelidos deles. Tá? Então, assim, a nível de... tem um que chama Data Pump. Mas acho que um adendo também a ser feito se a gente pensar a nível de negócio, né? É varejo. Emite quantos cupom por hora, né? Tá aí, ó. Então, cara. em 1 minuto sai 10 cupom. Supermercado. Exatamente. Itaú. Então, olha, Passagem de check-out. Tem Exatamente. 20 check-out, fila de 30 pessoas passando Exato. por minuto. então você já sente o quê? O tempo que se perder já gera um risco enorme. Sim. é isso. Então depende das características de negócio, que é uma coisa que ele vai falar aí. Né? Depende da característica de negócio, Isso. você tem backups mais... Você tem backup, você tem replicações. Então, assim, para exatamente. cada negócio precisa. Então, assim, É um jeito. é um jeito. Então, você tem 2 tipos de backup. Então, você tem um que chama Data Pump. Alguns apelidos, tá? Dump, Export, Exp, esses são os DMP. apelidos. DMP. Aí, esses são os apelidos. E a gente tem um backup, que é o RMAN, que é o nome da ferramenta de backup, mas ele seria um Sim. backup físico. Tá? Também seria o Archive Log? Isso. Que isso daqui também pode funcionar como um backup de incremental. Tá? O nome da ferramenta de backup do Oracle é RMAN. Ela traduzida, ela chama assim Recovery Manager. Então, Recover, ela não é backup, ela é uma ferramenta de Recover. É para recuperar. Ela é para recuperar. Então, a gente já parte daí. porque backup não é nada se você não conseguir recuperar.
Não adianta você ter uma cópia dos dados. Você precisa ter um backup mesmo, que é o backup. Backup, você tem que monitorar. Você tem que ter reporte diário, se foi feito com sucesso, se não foi feito com sucesso, quanto tempo demorou. Então, assim, se você não tem esse reporte... Já é um puta sinal ruim, né? Já é um puta sinal ruim. Então, assim, se o seu prestador de serviço ele não te dá um reporte, ou ele não monitora A primeira dica é essa. Vá atrás. Primeira coisa que você tem que fazer sobre a questão de backup. Vá atrás do seu fornecedor e peça para ele um reporte diário sobre o backup. Acho que um item também, André, tá adicionando aí, antes de chegar nesses dois caras aí, a gente tem o backup da própria máquina virtual, né? O backup da própria. De novo, se for virtualizada, né? Que é o todo. Boa, verdade. Exatamente. É virtual a máquina, então você provavelmente vai ter um programa aí fazendo um backup dessa máquina como um todo. Né? Então nós temos esses dois caras. Então, quando usar um, quando usar outro, por que um é bom, por que o outro é melhor. Galera, backup nunca é demais. Então, assim, quanto mais backup você puder ter, sim, melhor, tá? Qual que é a principal diferença dos dois, tá? Esse daqui é o Datapump. Tá? Ou Dump, ou Export. Ele é um backup que ele é uma imagem no tempo. O que isso quer dizer? Vamos supor que às 10 horas da noite eu faço um backup. Sim. Tá. Então eu tenho uma fotografia do meu banco às 10 da noite. Tipo snapshot. Beleza? Só que essa fotografia eu não consigo avançar no tempo e nem voltar no tempo. Então o que isso quer dizer? Se eu tenho só o backup de Datapump então, assim, eu tenho um backup de ontem, às 10 da noite. Meu banco deu problema hoje às 5 horas da tarde. Ó, bateu o horário certinho. Ah lá, rapaz. Às 5 horas da tarde, tudo que eu fiz hoje... Você perdeu. Eu perdi. Então, ele funciona, dá certo, mas é uma fotografia que você tem às 10 da noite. Isso aí é visto como o backup tradicional, não é? Sim, que não é o ativo, é o mais comum. É o que você pega, arrasta, solta, tá lá, daquele momento tá lá. Ele é o mais simples de se gerenciar, por isso que o pessoal costuma usar bastante ele. Tá. Assim, o pessoal, assim, que eu falo assim, quem não é DBA de mercado e quem não fez treinamentos com ninguém. Então, o pessoal é o mais simples de se configurar esse daqui. Sim. Tá? Então, não é que ele é ruim ou bom, quer dizer que você tem uma fotografia no passado. Pô, para uma empresa que emite 10 notas num dia, você perder um backup de um dia inteiro, talvez não seja um problema. Mas, imagina uma transportadora que atende o Mercado Livre. Um pós-vendas que emite cupom fiscal a todo momento. Que emite cupom fiscal. Esse cara tem várias transações por minuto, tal, não sei o quê. E a gente está falando só de... Só do que é faturado, tal, mas tem outras coisas, tem outras operações que estão acontecendo no dia a dia da empresa que são quase tão importantes quanto, né? Então, o cadastro de novos clientes, o histórico desses clientes, o atendimento que você está fazendo. Então, todas essas informações vão estar gravadas num banco de dados. Então, assim, como é que faz um backup de Datapump? Galera, é o trem mais simples do mundo, né? Então, aí não tem como, eu tenho que voltar no Linux. Simples pra você, né, meu velho? Você mostra essa tela preta com essas coisas escritas aí, já me dá na espinha. OSL2. Então, eu vou usar a própria ferramenta, por isso que o pessoal chama de XPDP. Então, XPDP... É tipo um export dump, que é o... XPDP é o comando. É tipo você vir no DOS aqui, sei lá, e digitar reboot e sua máquina reiniciar. Entendi. Porque, na verdade, quando você vem aqui, você clica em reiniciar, por trás... Ele tá fazendo isso por trás. Cara. Entendeu? Então, esse daqui é o comando. Então é assim que funciona. Então, acho que tem isso. O XPDP, eu informo. Vocês devem estar... Vocês que estão se entretendo com a minha burrice hoje. Então, o XPDP, eu faço conexão, né? Então, eu tenho que informar o usuário, qual que é o banco que eu quero conectar. Explica. O CCM Oracle 2 é o banco. Como que tá que rodando... é o que tem uns nomes isso, lá que o você RCL2. Esse daqui é um nome meio que padrão da Oracle. Então, assim, se você for fazer a instalação de Oracle e não escolher o nome do seu banco de dados, é ORCL. Tá? Default. O diretório que eu quero salvar
O nome do dump. Uhum. Então, qual que é o nome do arquivo? Cara, dump, tipo backup, às 17 horas. Não, põe aí, ó. Como que é o nome do podcast que vocês deram aqui? Democast? Democast. Backup Democast. Democast. Isso é o nome que você está dando ao arquivo do backup. Isso, ao arquivo do backup. Tá. Então, Se log você fosse file. nomear mesmo qualquer Salvar arquivo. como? Isso. Exato. Log file. Tem que ter um log. Galera, quem é entusiasta, você tem que adorar ler log. Você tem que pegar um log e ficar... Caralho, que da hora. Nossa senhora, que bagulho massa. É isso daí, você tem que adorar. Cara que não gosta de ler log, migão, troca de profissão que não vai dar certo, não. Agora traduz para nós o lelog. O ler log eu vou gerar ali, depois a gente vai ler junto, tá? Ver o que aconteceu durante o processo. Viu? Então, galera, basicamente, eu vou excluir estatísticas, só para não demorar muito, tá? O que é estatística? E outra, eu vou fazer Tem um que explicar comentário. item por item. Cara, em inglês, pra quem quer ser DBA, é tipo... É normal. É obrigado. Não, inglês parada de ter, esquece. Obrigatório. Se você não gostar de inglês, vai fazer pão. Vai fazer outra pão, profissão. Não, mas até pra fazer pão, às vezes você tem várias... Você quer fazer um pão de fermentação natural, né? Galera, não tem jeito, inglês Tem até francês, Então, ó. O que é estatística? Tá? Então, assim, de uma maneira bem simplista também. Cara, é o seguinte, ó. Então lá eu tenho uma tabela que eu emito nota. Então, os registros estão entrando na tabela, tá? Uhum. Então, a minha tabela, às 8 horas da manhã, sei lá, ela tinha 1000 registros. Né? 1000 linhas. Enfim. Aí, trabalhou, às 18 horas, ela tinha 1.200 linhas. Tá? Então, a sua tabela, ela aumentou aqui em 20%. Tá? Então, assim, toda decisão que o banco de dados faz de performance, eu vou usar mais memória, não vou usar mais memória, eu vou acessar mais disco ou não, ela é feita com base em estatística. Que é o quê? Migão, quanto que essa tabela cresceu no dia, quantos dados eu tenho, quantos dados foram alterados, né? E isso daqui é estatística. Por que eu excluo no export de backup à noite, tá? Ele não vai crescer de madrugada inteira. Não é que ele não vai crescer. Se der problema nessa máquina e eu for importar em outro servidor, as estatísticas que ele vai ter que é colher outro de servidor. Ah, entendi. Ele vai começar a colher novos Isso aí já é um puto insight. Né? É igual você trocar de namorado e você ter a estatística da antiga, Tipo entendeu? assim, mas a outra gostava de pão com manteiga. Não, você tem que Vou zerar as fazer um pão estatísticas e começar de novo. Então, basicamente é isso. Não é parâmetro de uma para outra. É. Bom exemplo esse, hein? Puta exemplo, Isso é velho. bom mesmo, cara. Então, Olha lá. já dei enter, aí ele vai pedir a senha e executa. Então, assim, o que a ferramenta faz? Ela vai se conectar no banco de dados e vai começar a exportar tudo aquilo que tem. Que, na verdade, a gente tem 2 tabelas só. Então, ela vai exportar a tabela. Já fez ou tá fazendo ainda? Tá fazendo. Ah, se tá. conectando. Aí um item aí é o quê? Tamanho de banco, É. vai onerar o tempo de export Isso. e necessidade de espaço em disco para poder armazenar esse export, né? Fale mais sobre isso. Bom, vamos lá. Desenvolva. Tamanho do banco, giga, 100 giga, 1 tera, etc. Ele vai gerar um arquivo desses dados, né? Que é o ponto .mp. Então, dependendo do tamanho do banco, ele vai precisar de espaço em disco para poder gravar Dentro do próprio disco da máquina. Exatamente. Aí, normalmente, não tem um espaço, o que acontece? Dá erro no backup. Dá erro no backup. Porque não tem lugar para salvar. Exatamente. Não tem espaço para isso tudo. E, o que a gente pega de cliente que ele tá local e ele comprou o sistema na nuvem e a gente tem que migrar e o backup já não tá funcionando há Faz muito tempo e o cara não sabia porque ele não monitora. É impressionante. É uma puta da... Exato, porque, de novo, o dado é vivo, tá imputando a todo momento. Isso aí cresce. Se não tiver ninguém acompanhando e vendo o status, aí não tem jeito, né? Mas, Udé, isso aí, o erro disso aí tá onde? É o cara que vendeu a licença do banco, que não... Porque assim, cara, você comprar por exemplo, você compra uma licença de Oracle, vai... João, eu acho que é um erro a nível de
de Profissionalização do de cara. empresa inteira. É mais Então, assim, responsabilidade, né? A primeira coisa é definir o responsável por isso. Você tem que ter um responsável por isso. Então, assim, você tem empresa que tem um CTO, que o cara sabe disso e o cara cobra isso e vai ser pago para isso. E você tem empresa que o responsável da TI é o dono, que o negócio do cara não é TI. O negócio do cara é, sei lá, vender peça. O negócio do cara é brincadeira à parte, mas é cuidar da padaria. Sim. O negócio do cara não é TI. Ele nem sabe que tem que fazer backup. Não é da manutenção no forno. Pra ele, Exato. não tá no core dele, entendeu? A operação dele, ele traduz de outra forma. Ele dá mais prioridade para a operação dele, que é algo que ele sabe, que ele controla, que ele entende, que é onde ele tem os maiores rendimentos, porque se ele diminui o custo ali, ele aumenta a margem, se ele aumenta o número de clientes, ele aumenta o faturamento. Então, essas coisas refletem muito mais rapidamente na saúde do negócio dele do que um backup de banco de dados, Então, que, como ele falou, às vezes, cara, já tem há meses, às vezes questão de anos sem fazer backup. Isso. Mas não deu problema, entendeu? Não deu problema nenhum. Não precisou daquele backup, né? Graças a Deus, não precisou. Exatamente. O Mas que se que precisasse, aconteceu tava aqui, fudido. ó? Só que nesse um ano, a empresa cresceu, ele contratou mais gente. Então ele estava fazendo outras coisas que faz mais sentido Entendi. no dia a dia. É o negócio oposto, né? Se não precisar, não tem impacto positivo nem negativo. Agora, quando precisa, se não está bem estruturado, o impacto negativo é negativo. É muito grande. É muito grande. É impeditivo para o negócio. Até em Entendi. alguns casos, igual ele está falando, em 18 falir meses empresa, ele 18 pode meses. falir. Porque Então, você aqui, perde credibilidade no mercado, entendeu? Você Não é soldado, né? São N fatores que entram. Então aqui, influencia até na ó, marca. ele rodou a rotina. Então, assim, o que é o log, né? Que o João perguntou. O que é o Vamos ver log? o log. Então, eu vou lá no diretório de backup, eu tenho o arquivo em si e eu tenho o log. Então, O log ali, nada ele mais tá é do que isso colocando, daqui, por exemplo, ó. ele tá colocando, ele estava investigando o diretório do arquivo de Então, backup. o que acontece? O log. O que é o log? O log é o log. Então, você tem que amar isso. Entendeu? O formato do arquivo do backup de um banco é DMP. DMP. Tá. Isso. O Fosse de Datapump. o XLX lá do Excel, Excel. né? Então, assim, ó, Entendi. o que ele fez? Ele fez export das tabelas, dos usuários, de permissão, né? Grant, permissão. System Grant. Permissão. As rules. Tabela, comentário de tabela, index, que aí é um ponto de performance que a gente pode ver depois. E as duas tabelinhas aqui que a gente tem, ó. Essa tabela tem 4 linhas, a tabela tem 0 linhas. E acabou com sucesso. 5 trabalhos. Então, isso é o log que você tem que ler para ter certeza Beleza. que, bom, foi feito. Isso. Foi feito. Então, eu consigo voltar E de quando foi feito, Isso. que horário Então, que estava ali, entendeu? Esse backup, ele me resolve o tempo passado. Tá. É a fotografia do passado. Isso. É alguma coisa? Daquele horário que está registrado ali, alguma 17, coisa. alguma coisa. Tá. Qual que é o problema? Então, 5 horas eu fiz um backup. Ah lá, Beleza. 17:08. Aí eu vim aqui, né, e inseri mais 2 dados, vai, ó. E outra, já fazia 11 minutos que a gente fez esse backup aí, cara. Dados 2 novos entraram. dados novos entraram, Que é isso o que daí está mesmo. acontecendo ó. agora. Tá rolando agora. 3. Então, o BO desse backup ninguém vai ficar fazendo esse backup a cada 15 minutos. Não. Um banco cabuloso. Uma que a performance do banco vai lá embaixo, isso daqui você Exatamente. tem Aí que onde entra rodar o tamanho do depois. banco. Os outros tipos. de Porque, backup. Exato. imagina, ele está lendo todas as tabelas, em tudo que foi feito, todas as configurações que estão naquela tabela e exportando isso daí para outro arquivo. Já tentou, a gente fez isso hoje, né? Criptografar lá um monte de arquivo que tinha 100 mil notas fiscais. Vai criptografar esse negócio, fica lá um tempão. Tempão rodando. comendo memória. Mais ou menos Por isso acontece que, de aí novo, também. o tamanho Ele tá- do backup é muito importante. Se for um pequeno, vai rápido, né? É, Agora, se se igual for agora um, foi um rápido. banco grande, Inseri 2 novos registros. Então, assim, só voltando. Eu tinha 4 linhas aqui, agora tem 6. Certo. Eu tenho um backup válido? Tenho, Parcialmente. parcialmente. Para até o 4. Gente, o Oracle, ele não dá BO assim do nada, não. Pra ele dar BO, precisa ser um trem Forte. Cabuloso. forte. Aham. Então, assim, por quê? Ou também ele também faz um negócio. Tipo, E o na Oracle, dúvida, ele para. Tem e isso o também. Oracle, ele Na segurança, ele É. Isso. não
E o Oracle, ele é anti-bronha. Anti-burro. Então, assim, se eu tentar apagar o usuário, drop user CCM casquinha. Então, vamos supor que o estagiário conectou e esse usuário CCM, ele é o meu sistema, porque toda tabela ela está associada a um usuário. Tá. Né? E esse usuário não É igual não CPF, necessariamente uma pessoa física, entendeu? O usuário pode ser o sistema usuário é que ela tá usuário. conectado. Então, assim, bom. Tá? tudo pertence ao usuário da CCM. Eu vou tentar excluir. O Oracle não deixa. Falou, mas tem gente usando, como é que você vai excluir? Conectado. Né? Aí o cara fala, não, eu sou mais esperto que o Oracle. Entendi. Alter System. Ah, ele vai virar um master. Aí eu vou matar esse usuário. Ou eu vou desconectar. Cara, tá dando erro, vou fechar a aplicação. É. Né? No caso é só o developer aí que tá conectado ali, né? Isso é só dever. Olha lá, ó, ele não salvou. Pra quem tá vendo aí, ele não salvou. Na hora que você apareceu ali, salvar, você colocou não. Isso. Agora eu vou excluir o usuário. Mas lá, João, o SQL Developer ele é só uma ferramenta para Não, é só uma ferramenta mandar gráfica. o comando, Isso. entendeu? Então, Então, aqui, o que eu fiz? eu já dei importância pra um bagulho que não tem importância nenhuma. Então, É que ele não salvou O que só eu o comando, fiz, ó? mas o dado tá lá. Eu deletei. O usuário. Eu deletei o usuário. Se o cara tentar conectar no sistema, ele não vai conseguir porque esse usuário não existe mais. Aham. Usuário, tabela, não existe mais nada. Pagou, já era. Tchau, obrigado. Não, mas excluiu a tabela aí também ou só o usuário? Tudo. Vai tudo junto. Nesse drop aí foi tudo? Se você morrer, é cancelado o seu CPF também, entendeu? É que nem assim, se destruir É igual esse a prédio pessoa. aqui, a CCM Ó, vai junto. Eu tenho RG, CPF, eu tenho RG, tenho CPF, tenho plano de saúde. Se eu morrer, é cancelado tudo. Uhum. Aposentadoria, Ou seja, tudo. Então sempre vai ter um usuário atrelado Ao sistema. ao banco, é isso. Ao sistema. Normalmente é o mesmo nome do sistema. Então, um exemplo, ó. Pode ter mais de um usuário ou não? Pode. Pode. Então se ele Até deletar tem. um, o outro... Isso. É. Então, aqui, ó, os usuários, tá? No Oracle, tá? Quando eu crio um usuário, automaticamente ele já cria um esquema. Tá? O que é o esquema? É tudo que pertence àquele usuário. Tá. Então, normalmente as empresas seguem o mesmo nome, né? A criatividade é gigante. Então, sistema da Lynx. O usuário é Lynx. Sistema da TOTS. Totos. O usuário é TOTS. Um outro ERP que a gente atende aqui é o sistema da NBS. Usuário NBS. E assim E segue. assim vai indo. Sankhya. Sankhya. Tá? Bem intuitivo. Bem intuitivo. Senior. Senior. Senior também. E Sinqia. Sinqia. Sinqia também. Então, assim, por quê? Um sistema ele é composto de tabelas, de dados. Então, tudo que esse usuário criar de tabela é associado a esse usuário. Então, assim, você tem interdependência. Se eu apago o usuário, tudo que é dependente desse usuário vai junto. Tá? E aqui eu estou falando de apagar, mas pode ser uma atualização errada. Que apaga por tabela, tipo, Isso, apaga ou sem apagar querer. por tabela, ou você faz um update numa tabela errada. Uhum. Tá? Depois a gente faz E aí essa vai levar, aí simulação. leva embora o usuário e fudeu. Aí fudeu. Então assim, aqui eu deletei. Se eu tentar conectar no banco de novo. Então é teste, CCM, nossa senha master. Cara do céu. Tem uma complexidade tão grande isso É. aí. Ó, ele tá falando, ó, usuário inválido ou senha. Leia logs. Leia logs. Beleza. Agora vamos Ah, ler eu logs. acho que é um problema no meu SQL Developer. Então vamos lá. CCM@sl2 CCM. Opa, cadê? Cadê? Não tá mais lá. Negado. Cadê? Inverno. Tá. Ah, vou criar outro usuário. Já aconteceu isso. Igual. É, igual. Exclui o user usuário, eu Esse vou eu não- criar esse eu ele e não vai sabia, voltar não. tudo normal. Eu vou pôr a mesma senha. Não sabia, não. Ó. Grant Connect to CCM. Tá, cria outro usuário com a mesma senha. Caraca, ninguém, mano, pra fazer ninguém uma vai cagada perceber no nada, banco. ninguém vai Ah lá, perceber nada. agora João. o teste passou. Vou conectar? Eu vou conectar. Ó. Senha. Mesma senha. Mas Mas e cadê esse- as tabelas? Mas cadê as Cadê as tabelas? tabelas ali, ó? Tá vendo as tabelas que a gente Não, tinha te juro, criado? isso já aconteceu. As tabelas que a Então, gente tinha criado lá, usuário e telefone, né, cliente e telefone,
Não some mais. Né? O cara tá tentando Aqui eu não voltei empurrar backup, eu só a sujeira criei o pra usuário de debaixo novo. Cara, excluiu alguma Tipo coisa assim, que pra não esconder, poderia. tipo assim, mas tá aqui, sumiu. Mas É. como tava atrelado tudo Sumiu. ao usuário, não dá pra recuperar. Então, Assim, assim, bem aquilo que coisa ele de tinha criança, É, né? o que aconteceu? Meu, Aí no log é um aparece usuário tudo. novo, você não voltou backup, você criou um usuário novo que não tem nada. Tá? Começou do Isso zero. a gente tem 2 tabelas. Um sistema, sei lá, da Lynx, tem umas 500 tabelas. Puta que pariu. Isso eu tô falando de tabela, nem de dados, porque aí dados E são todas varia. independentes, né? Isso. Então, beleza. Então, assim, São relacionais. Vamos Isso é e, tabela se, relacional. e se o cara começou a deletar, logicamente o tamanho do banco ele vai demorar um pouco. Se o Ele cara vai- dá um cancelar no comando que ele mandou, o que pode acontecer? Ele Ah, aceita ele isso? deleta. Tipo, até o meio do caminho eu vou parar. Pera aí, eu entendi que eu fiz, deixa eu voltar pra trás. não, o banco já... Depende de como ele deletou. Mas esse drop aqui não tem... Não tem volta mais. O drop é Dropou drop já. mesmo. O drop é drop. Dropou. Tem paraquedas. Já teve alguém que correu pra desligar o servidor? Já. Mas não adianta. Pra desligar, Comando pra desligar rolando, ele antes do deixa eu comando desligar executar. antes do comando terminar. Puxar, tomada. O drop é drop mesmo. Drop não tem jeito. Então, ó, ele não deixa porque o usuário está conectado. Tá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou botar backup. Pô, tem backup. Você fez o backup, pô. Então, amigão. Deixa eu... Então, fez aí lá agora é legal explicar o comando, cada coisa aí que você vai fazer. Não, ó, aqui não tem muito segredo. O mesmo comando de export... Como é que você tá fazendo isso? Você tá pegando os comandos que você já usou? É que só colocar a seta pra é cima, só você colocar vai a buscando. setinha pra cima. Tem o histórico das coisas que você foi... Isso é da hora, porque tem que Deixa eu ficar só escrevendo essa confirmar porra aí a de senha novo do toda hora. usuário. Deve ser uma bosta, não? Puta que pariu. Tá, lembrei. Setinha pra cima. Então, ó, o que eu tenho que informar? O mesmo comando de export é o mesmo comando de import. Então, export Imp. exportar, importar é Imp. Imp. usuário CCM não existe. E outra Porque coisa, você ó, apagou. Ah, Você porque dropou você ele. DP, dropou. import, Dump. data pump. Data pump. Então, aqui eu vou usar um usuário de sistema. Então, eu vou usar o usuário system. Não, mas Quem peraí, tem essa peraí, senha? peraí, Ó, peraí. O usuário O CCM... nome era CCM, que é Isso. o que você fez o Que é backup. o usuário. Isso. Então, eu Mas fiz o ele não backup, existe mais. mas ele não existe Você mais. apagou. Então eu vou usar a senha do usuário. É tipo administrador do banco. Então, assim, quem instalou esse banco de dados, ele tem a senha do administrador. Ou ele fez uma documentação organizada, com a senha E certinha. aí, vale lembrar que a gente está fazendo o caso de backup, de restaurar o backup por conta de exclusão de usuário, excluiu toda a tabela. Tá. Né? Então, mas nem sempre é assim. Às vezes você perde a tabela, mas o usuário ainda existe. Então, Mas o usuário aí você ainda pode existe. voltar pelo mesmo No usuário que próprio foi usuário. criado. Entendi. Então aqui eu estou fazendo, né? Então, aonde que está o backup? Qual que é o arquivo que ele vai ler? Qual que é o arquivo de log? A única coisa que eu vou mudar aqui, eu costumo colocar imp, tá? Não tem estatística, que eu já Você tira. exportei. Sim. Estatística e vou dar um enter. Qual que é a senha? O que ele vai fazer? Ele vai abrir esse arquivo. Ele vai ler todo esse arquivo. Meu, esse cara tem tais e tais Olha lá. tabelas. Ele vai Já sair tá? recriando tudo. Só que detalhe, quando a gente fez o backup, nós tínhamos 4 linhas. Ele voltou, exato. Aquelas 2 linhas lá mais que você pôs, perdeu. Foi pro saco. perdeu. E esse é o problema, claro, do export Esse é o problema. data Não é o pump. problema, esse é a restrição. Tá. É a limitação dele. Exato. Então é a limitação dele. Então, Que não é bem tão uma limitação assim. É um jeito ele de é se assim, fazer. ele é assim. É um jeito de se fazer que às vezes vale Não para. dá pra você reclamar que o peixe não sabe subir a árvore. Que a função dele é nadar. E Então, lembrando que esse backup também é utilizado para migração de banco, né, André? isso, para migração de banco. Porque você quer o dado estático. Isso, eu quero Do o momento dado- que você decide fazer a migração. Como não é que vai ficar- funciona uma migração de banco? Só para o pessoal ter ciência, tá? Então, na CCM, nós fazemos o seguinte... Pô, eu tenho meu servidor de Oracle local e vou para a nuvem. Isso. Como é que É, vocês boa. fazem? Cara, a gente vai reinstalar um banco de dados na nuvem. Um Oracle. Tá? Aí vai ter todos os servidores de aplicação, barará, barará. E eu faço um backup desse cara aqui e mando para cá. Para homologação. Né? Ou QA, se você quiser falar mais bonitinho. Q&A é o tipo Homologação. de pergunta? Teste. Ou seja, primeiro leva um
uma export Uma para poder imagem. validar. Pro cara esse validar, processo. cara, o meu sistema tá abrindo, tá. Aí a gente agenda com o cara. né? Então tá fazendo aí o backup, fazendo o export mesmo. Então ele serve ótimo para isso, porque você vai... Então, do assim, outro lado, você não precisa do dado mais recente. Você precisa do dado íntegro para fazer os testes de que vai funcionar ou não. e aí eu agendo com o cara. Falei, amigão, que hora que você para? Ó, eu vou parar sábado às 14 horas da tarde. Então, sábado às 14 horas da tarde, eu bloqueio o banco de dados para não ter nenhuma alteração, faço esse export, né? É um dos jeitos de fazer migração, tá? E envio para o outro lado e importo. Ou seja, A única coisa que eu tenho que garantir é que às 14 horas eu não tenha mais alteração de dados. Porque se eu aí tiver, você dá um lock no banco para ninguém se conectar e tá mudar e fazer. dado dentro dele. Mas é né? uma das estratégias de backup. Esse lock aí é pra ninguém conseguir fazer nada. Isso, é Exato. pra ter Somente certeza. eles que Travado são isso. os administradores ali dentro, entendeu? Então, beleza. Então, eu tenho backup de um tempo passado. E eu tenho o RMAN. O RMAN é... Uma coisa que eu não peguei. Quando você foi importar o backup, você importou ele na máquina nova que você criou com o mesmo nome da que você tinha excluído. Isso. Tá. Então, eu importei com o mesmo nome. Então, assim, se eu conectar agora com a ferramenta do developer, né? Tá criando. Aí acho que uma informação também, né, André, que no caso ele está levando só dados dentro do banco. Ele não leva nenhuma configuração da arquitetura do Oracle, do banco de dados, que o sistema operacional que está rolando por trás. Exato. Os usuários, o system Então, quando state você vai migrar tal, para a no nuvem, caso você do tem que Windows. configurar o banco primeiro, para depois você importar tem os que dados configurar o para ter a banco. mesma configuração do Isso. outro banco. Exato. Então, aqui, ó, voltou meus dados, sei aqueles 2 registros e beleza. Meu sistema vai voltar a operar, né? Eu tive perda de dados, né? Que para LGPD tem que ser informado. Tá? Você vai informar aí o DPO. Aqui o você já DPO tem que bater vai- pro DPO e falar, amigão, fudeu, perdi 2 dados. Exatamente. Perdi tais Informa dados. os donos aí Isso. do dado. Do dado e ver o que vai fazer. Então, beleza. Então, esse daqui a gente matou. Então, essa é uma das formas de backup. O RMAN, ele é uma ferramenta melhorada. Ah lá. Evolução do ser. Evolução do ser. Acho que é um complementa o outro, né? É um... Puta que paroca. Pera aí que eu vou pegar o carregador. Ó, tive um pequeno... Esquecemos o carregador aqui. Perdeu o dado. Perdeu Alguma o dado. coisa, não perdeu? Não perdeu porque a gente acabou Então, de rodar o Vamos backup. aproveitar a situação para dar uma mijada, pegar uma água, pegar o carregador e voltamos em 5. Olha lá. Já tá dando um BO aqui, tô brincando. Voltamos aqui, todo mundo pegou um cafezinho, uma aguinha, foi no banheiro, colocamos para carregar agora o laptop, não vai cair mais, né? 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 E agora A o André dúvida vai é, voltar para nós no O Bit RMAN. Defender salvou Salvou. O quê? Olha só. O ABS. O OBS, quer dizer. Bit Ah, Defender tá. eu vi. É que eu vi o Bit Tentando Defender entender. subindo Eu ali. também, eu falei Ah. que tem a ver. Então, Ato falho, saca? Tipo, o OBS Agora- salvou o negócio lá. a gente vai fazer uma simulação com o RMAN. Galera, o RMAN tem uma... Nossa, mas tem opção com força, assim. Tá. Com bastante força. O que eu vou mostrar é 2% do... Você vai mostrar o arroz com feijão da RMAN. O 2%. Tá. Mas aí vamos ter um entendimento. Então, o cara ele tem um backup datapump ali que roda todo dia às 22. Em Ótimo. paralelo, ele vai ter o RMAN rodando. E o RMAN, ele tem uma rotina, né, André? Que ele executa a cada 15 minutos, ou é configurável, Parametrizável. você pode confirmar para nós, aonde ele vai pegar esse intervalo das 22 até aonde não tem o dado, é isso? Isso, então assim, como é que o backup vai funcionar? Então, primeira coisa, galera, eu preciso ter um backup full do RMAN, tá? Errou o triângulo. O retângulo. Não, e tem que ser de uma vez. Esse que é o ser BO. um traçado só. É. Olha lá. Aí, ó. Tá. Pode Então, até O 2. que acontece? Eu tenho um backup full da RMAN, tá?
Vai levantar voo o avião ainda. E a partir desse backup full, eu configuro o que ele chama de Redulog. Tá? O que é o Redulog? É o seguinte, o que é um banco de dados? Um banco de dados nada mais é do que ele é o seu backup full, certo? Olha lá os convidados fazendo baderna aqui. Que porra é essa? Hã? Vem aqui dar oi agora. A Camila saiu Não, pode vir correndo. aqui dar né, cara? oi agora. Tem Mostra que a cara vir. que tem que vir dar oi. Pode vir aqui. Porra. Então, assim, Tô fudendo um pouco o programa aqui, cara. o que é o Redulog, tá? São as alterações que o banco sofre. Então, assim, Pera aí, volta tudo, vai. Volta tudo que eu me desconcentrei aqui. Eu perdi Tá. a linha de então é raciocínio. o seguinte, ó. Você tem o backup do RMAN, Tá. tá? E todas as alterações que você faz no banco, ele vai gravando Como um backup novo. com, entre aspas, como se fosse um backup incremental, entre aspas. Tá. Isso daqui tem um nome, tá? Tem toda uma arquitetura por trás, mas para simplificar, toda alteração que você faz no banco, basicamente ela é insert de dados, Uhum. update, que é Tá. atualização, e delete, que é remoção. O insert é dado novo, update é a alteração de Alteração um dado que já existe e a delete é delete sumir com o dado. Isso, Tá. é você deletar o dado. Então, assim, se eu tenho o backup full e eu tenho todos os comandos que foram executados durante o dia, eu reconstruo o meu banco de dados. Uhum. Tá. Entendeu? Tô indo, vamos Tá indo, tá? Então pensa que cada... Tá indo, vambora. Ó, então pensa o seguinte, cada pedacinho de backup desse, incremental, ele tem uma estrutura de todos os comandos que foram executados, Uhum. tá? Então, se eu volto o backup full e eu tenho todos os passos que foram executados naquele dia, gravados em algum lugar, eu reaplico aquilo lá e eu Você volta teu dado íntegro. íntegro até a hora que eu quiser, tá? Mas como que funciona isso, Dé? Qual que é o mecanismo? Porque querendo Isso ou não, daqui- assim, você fala assim, é como se fosse um backup incremental. Dentro da minha ignorância, isso é um backup incremental. É que a Oracle ela não chama de backup incremental. Ela chama de backup incremental se você fizer o backup incremental. Isso daqui que ela faz, ela chama de archive log. Que na verdade porque ela arquiva ele grava o log. de transação. Entendi. Então, assim, na literatura da Oracle, eu falar que é um backup incremental, Não é correto. vai ter um monte de hater aí que vai... Os Oracle lovers. Porque só é backup incremental se eu rodar o comando. Backup incremental, não sei o quê. Isso Existe esse comando. Existe. Mas se eu não fizer isso, eu tenho um arquivamento de log. Tá. Eu pegar o log e gravar em algum lugar. E o log tá do jeito que ele construiu lá, tipo, insert, aí tem o código, o nome, entendeu? Aí tava lá, qual que é o código? Código 1. Então, na hora que ele perdeu os outros dois lados que ele criou, usuário ID, se eu não me engano, era 2 e o nome Johnny, o outro ID 3 e o nome Johnny, é arquivado dessa forma. Insert, É bem louco código, É bem nome, commit. Aí ele faz isso. Então, Porque ele arquiva o comando que ele você arquiva dá. o comando, ele não arquiva o dado, ele arquiva o comando. Entendeu? Cara. O dado, ele tá dentro do banco de dados. Isso daqui é o comando, é a instrução. Que uma porra. Entendeu? Mas com base nisso você consegue refazer aquele dado. Por quê, Ele João? vai me xingar agora na hora que eu fizer Mas você isso. só Mas você é mais precisa fácil ter. arquivar o dado? Não. Na hora que ele altera? Porque num dia normal, eu posso muito ter... Num dia normal, tá? Ah. Eu posso ter 10 GB de dado alterado. Mas de para dado gerar esse alterado. dado alterado, Mas, você tem mas se eu pegar o comando em si, a instrução, eu vou ter 10 TXT, mega. cara. Ah, tá. Entendeu? É só pelo É uma- fato que é um texto. O texto ele ocupa menos espaço. Entendeu? É mais econômico. Então, assim, é mais fácil você armazenar vários arquivos de 15 em 15 minutos de 10 mega ou arquivos de 10 GB? Mas o dado que fica dentro do banco, ele não é texto também? Por que Não, que ele tem, é por que que ele é mais binário.
Ele é o quê? Ele é binário. Então, todo banco de dados, ele é Aí instrutor. complica, né? Aí dá uma complicada de leve, né? Então, é mais fácil eu gravar a instrução Entendi. do que eu gravar o dado. Entendi. Então, assim, como é que vai funcionar o banco de dados? Vai falar arquitetura mesmo. Como é que o banco de dados funciona? Tá, então, você tem a instância. Tá, o que é instância? Instância é o que está instanciado. O Oracle, toda alteração de dado, ele faz em memória. Tá? Por isso que ele consome tanto. Por isso que ele consome Tudo que você tanto. disponibiliza para ele, ele consome. Isso. Então, assim, quando eu faço qualquer transação, ele vem na instância e faz. O banco de dados é o que fica em disco. Nossa, Errou. Corta, Essa aí errou feio, hein? eu tô com mal de Parkinson. Calma. Ó. Aí, ó. E o banco de dados, ou em inglês a database, Database. banco de dados, é o que fica em disco. Então isso daqui é o que fica no HD. Isso daqui é o que faz você desligar a máquina e se ligar e seus dados estarem lá. Uhum. Então isso daqui fica no HD, isso daqui Isso fica na em memória. memória. É por isso que o pessoal às vezes comenta o seguinte: meu banco de dados reiniciou no meio do dia, eu perdi algumas coisas. Você perdeu o que estava em memória, que pode ser microsegundos. Para algumas empresas não vai fazer diferença nenhuma, mas para o Itaú da vida Faz muito. faz uma puta diferença, entendeu? Então, banco de dados é o que você tem em disco. Então, basicamente, se eu vier aqui no meu Oracle, onde que fica o meu banco de dados? Ele fica aqui dentro, ó. 01, Oracle, hora, data. Isso é seu disco. Isso é meu disco, meu HD. Tá. Se eu pegar esses arquivos aqui, isso daqui é meu banco de dados. Ó, deixa eu dar um L. Ou seja, arquivos que não é só abrir e ler. Então é o seguinte, quando eu criei minha tabela cliente, a minha tabela cliente ela tá aqui dentro desse arquivo, Isso. tá? E se eu tentar ler esse arquivo, André, vamos editar esse arquivo? Vamos. Puta que pariu, eu já me perdi nessa clicanhada aí. Ó, O que ele vai fazer ali é como se você desse 2 cliques para abrir Isso. com o Notepad. Só que ele tá fazendo isso com linha de comando. Só que ele tá fazendo Ó. ali no Linux. se eu tentar ler esse arquivo, Olha lá. Você ia ler isso daí no seu isso é um Notepad. arquivo binário. É. Cristo amado. Então assim, o seu dado ele fica Isso aí é bem coisa do demo mesmo. isso. E isso daí é aquela tabelinha que a gente criou lá. Aquelas duas É. Isso tabelinhas. tudo é aquela tabelinha. São aquelas duas tabelinhas lá. Que é binário. Isso. Filha da... Então, o que Legal, a gente né? vai simular aqui? Animal. É muito louco isso. Não, aí pensa só, o que eu comento com o pessoal, a gente só tem que usar. Imagina o cara que inventou isso. Não. É. Desculpa o termo, imagina o cara que cagou isso. Você só tem que usar, velho. Você só tem que ler a documentação e aplicar. Ler a documentação e aplicar. Quem Imagina o inventou cara que isso, né, cara? cagou isso e põe pra usar, entendeu? Não, isso aí não é um negócio que dá pra explicar, cara. Isso é um negócio que Deus botou a mão na cabeça do cara e falou assim, você vai inventar um trem muito Então, louco, assim, velho. pra gente adiantar, o que a gente vai Larry. fazer? A Larry. simulação de um backup. Espera que eu preciso levantar o Estranho servidor. pensar que aquele cara que inventou isso tudo, né, velho? É, as bases disso, né? De como É, fazer isso. o conceito por trás do negócio. Que nem Bill É, Gates. não, aí seria quem inventou o sequel mesmo, né? É, várias evoluções aí É. no tempo, né, cara? Que é o modelo, é a língua do banco. É. Deixa eu startar aqui meu banco que eu não startei. Porque é um serviço, você precisa iniciar ele, né? Você usa óculos, cara. Quê? Você usa óculos. Uso, pra Só leitura. cuida da sua vista. Cuido. Porque você fica muito tempo atrás do computador, né? Não, fico tanto mais não. Não? Fico mais em reunião do que em computador. Né? Agora É o cara mais subir de cargo, né? O Jones esses dias tava Cara, deu falando, uma- cara, o meu negócio é cuidar de pessoas. Esses dias eu fui botar a mão na massa aí, fiz cagada. Caguei. A galera teve que voltar porque já saiu da área mesmo. Vocês gostam disso, dessa evolução, de ter passado por todo o processo de mão na massa? Sim. Ah, e aí sim. agora É fica mais essencial. com pessoa e cuidar de... É que o bom é que você ainda é um mentor para essas pessoas, né? Em direcionar alguns caminhos. Uhum. Mas chega um momento que você não tem mais essa competência com viés Operacional na técnico de técnica. direcionar, né? Você entrega. Aham. Cara, agora quem tem o know-how é você. Eu não é você. Eu só te ajudo a Você controlar passa o a bastão, situação, o Isso. conflito, né?
Cara, isso é Bem bem isso. louco. É difícil achar nego igual o André, que faz os dois, entendeu? Que É. O tempo Tanto todo. que eles ainda vão dar curso na FATEC. É, Ele veio oferecer pra mim, eu já não exatamente. tenho mais fit técnico, Esse, perdi. é. Eu vou passar vergonha se eu for dar curso. Mas em questão de desempenho de equipe, aí você vê que o cara brilha, entendeu? Você vai vendo Isso é muito louco. Mas a porque questão foi a direção da carreira dele. Ele falou, cara, eu vou focar a gente nisso daqui volta agora. no assunto da carreirinha Y. Você pensa, cara, a atividade que você faz quando você faz isso todo dia, bota a mão na massa, banco e comando. Cara, não tem nada a ver com o que você faz hoje. De, Não, é tipo, tudo assim, decorado, tocar um né? departamento e Exato. lidar com egos e vontades. E Deu certo aí, né? é muito louco isso. Bom, o que deu certo aí? Então é o seguinte, ó, o que nós vamos precisar fazer? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar, né, configurar meu banco de dados para gerenciar esse archive log. Por padrão não vem, tá? Por Ou seja, padrão. configurar o RMAN. Isso. Não é nem o RMAN, é configurar o banco para ele salvar esses tá. pedacinhos aqui, Tá. ó. Ah, Que entendi. por padrão Para o não vem. RMAN usar isso daí depois para fazer Você pegar e instalar. Se entendeu? você pegar e instalar o padrão, next, finish. Aí não tem. Isso não tem. Isso não Que tem. legal, não É, sabia disso, não. vamos lá. Por padrão não tem data pump nem RMAN. É, você tem que Você configurar. tem que configurar. Ele vem bem telado mesmo. Precisa de uma ação humana para poder ter o backup. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar no meu banco de dados, vou iniciar ele em modo de manutenção Tá. e vou falar para o Oracle que, ó, agora você salva esses dados aqui que para mim são importantes, tá? Esses dados são os comandos. Os dados que estão essas sendo inseridos nas diferenças tabelas aqui, ó. lá. Aham. Então, todos esses dados aqui eu vou falar para o Oracle começar a salvar, começar a arquivar isso. E ele arquiva no disco, normal. Arquivo no disco. disco. Não, depois, quando a gente fizer o processo de restore, você vai ver os arquivinhos. Então, ó, bem alterado a Então, database é archive log. Então você está alterando. Eu estou fazendo uma alteração dentro do database e você está dando para ele dizendo, ó, qual a alteração? Archive log. Archive log. Ele já entende que o archive log é para ele construir essa. Isso. E aí ele puxa o padrão de tempo de retenção do Oi? archive log? Isso Ou é você uma boa tem que dar pergunta. A de retenção? quanto tempo que você tem? Não, aí você tem que criar a rotina de backup e aí vai dar regra de negócio. Então, assim, por Entendi. quantos dias você quer Então ter você seu só está backup dizendo para armazenado? ele o seguinte, cara, Guarda isso. começa a guardar esses arquivos aqui para mim, os logs dessas coisas. Então você só fez um pedido para ele, é isso? Ou seja, Isso, então só todos os comandos ele vai armazenar isso para você Isso, poder ele vai utilizar armazenar. Entendi. dentro do RMAN. E aí na prática lá ele vai lá, cria uma pastinha também e começa a guardar isso aí dentro de uma pastinha. lá. Basicamente é isso mesmo. Então, assim, ó, eu vou abrir meu banco de dados, vou sair do modo de manutenção. Agora eu consigo ir lá no meu SQL Developer e conectar no meu banco. E aí eu vou ter aqueles mesmos 4 registros. Eu não alterei aquilo lá. Sim, tá? a gente só diz pro banco, ô banco, começa a Presta guardar atenção os nos- archive nos- log. Tá. Tudo que eu fizer daqui para frente, Você grava. Então, assim, eu só consigo voltar archive log ou backup incremental, enfim, depende da literatura que você estiver lendo, a partir do momento que eu tiver um backup full. Se eu não tenho backup full, exato. o meu Não tem que backup ele colocar full por deixou cima. de funcionar há um mês, mas eu tenho aqui os archive log. Não adianta nada. Então você tem um mestre Põe na prateleira e aí, os fica incrementais. olhando para eles que pode ser que dê alguma solução. Porque faz sentido, né? O archive log, ele é a linha de comando que está ocorrendo ali. Na hora que você fala, por exemplo, insert, tabela tal, item tal, se você não tem a tabela, como é que você vai construir esse comando de novo? Entendeu? Bom, então assim, vamos fazer um backup full, galera. Vamos. É- bastante complexo isso aí. É que você não viu o tamanho do comando para fazer um backup full. Que é o que você vai fazer agora pra gente. Então agora a gente vai fazer um backup full da RMAN. RMAN, RMAN, então, ó, tô Target. dizendo, RMAN, começa a mirar para isso daqui, ó. então aqui ele só vai se conectar na instância. Conectou na instância, eu vou fazer um backup full. Como é que é um backup full? Backup, se escrever certo, né? Database. Opa. Error. Ah lá. Backup, Ah lá. database. Ó. Deixa eu só gravar aqui. Então, o comando para fazer o backup
É isso. Backup database. Puta, Tamanho eu do fiquei comando. Eu fiquei muito Eu tava chateado esperando agora. aquela. Não, eu fiquei muito chateado agora. Eu falei, caralho, a gente vai gravar um bagulho que não deve ter. O up... Puta, comandaço. Só fazer o dump lá já tava, sei lá, Puta 2 que linhas. Falei, pariu. caramba. Então, ó, ele tá vai se vir a conectando porra no toda. banco de dados. Eu fiquei chateado agora. Ele Anticlímax. começou, Nossa senhora. ele começou a ler os arquivos Tá. e tá começando a fazer o backup. Tá rodando. Tá rodando. O que indica aqui que tá acontecendo alguma coisa por trás? Não, aqui ele tá, ó, aqui ele tá travado, né? Ele tá gravando, esses caras aqui, ele tá gravando. Aí o que ele vai fazer? Dependendo do tamanho do banco, ele vai quebrar em pedaços, né? E ele vai fazer ali, ó lá, peça 1 ele tá fazendo agora, né? Tá. Por O quê? banco- Pra ele também ter esse faseamento de Aqui, ó. backupear e fazer o recover, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem, ó, startado backup full database, é inglês puro. Uhum, Ó, estou lendo o que tá nesse backup, esses arquivos aqui. uhum. E eu tô gravando na peça 1. Tá. Cara, isso é muito louco. É muito louco. Duas coisas que eu pensei agora. Sei lá. O cara que tem uma facilidade no inglês, ele tem uma facilidade muito maior na lógica Ó, por trás do banco de dados. Então, ó, Não tem? ô, João, Pra tudo. Pra Tech tudo. é isso o daí. que ele cara. fez Porque aqui, assim, ó? você pega pra ver os Ó, comandos, eles o são que ele bem fez frases. aqui, ó? Sim, o é que tudo ele terminou entendível, aqui? né? Não é nenhum Cê- negócio exatamente. maluco. Ó, terminei a peça 1. Uhum. O seu arquivo de backup está localizado nesse diretório Legal. e o backup está completado. Ou seja, ele só tem uma peça por conta do tamanho Pelo do backup, tamanho. né? Aí ele faz o backup de uns Inclusive, arquivos diz de quanto tempo configuração. demorou para fazer o backup ali. Foi 1 minuto e minuto. Então, essa peça de E ele backup terminou demorou no dia backup. 6 de outubro. Tem esse Assim, backup. tem o meu backup full. Beleza. O que é o backup? Eu tô vendo ali, ó, Starting Control File. Não, esse daqui é um backup de umas configurações adicionais que ele faz. Que é o RMan já fazendo as coisas Isso, dele, fazendo que é o a RMan mágica fazendo dele. as Então, coisas beleza, dele. então comecei um auto backup aqui também, já tô fazendo algumas outras Agora, vamos fazer um detalhe. Ó. Select, sysdate, from dual. Eu vou pesquisar qual que é a hora do banco, tá? Qual que é o quê? A hora do banco. Ó, e Deixa outra eu- coisa, aqui a gente tá fazendo manual, tá, pessoal? Isso daí no dia a dia é configurado a rotina e ela faz isso automaticamente, hein? Precisa de um cara É. atrás ali fazendo a todo momento, É. não. É, só precisa checar, tá? Então aqui, ó, eu tô pegando a hora do banco. Então agora são 17h52. Sim. Beleza, Joãozinho? Certo. Deixa eu pôr isso daqui no arquivo de texto, só pra gente ter os insights. Tá? Então, 17h32. 52, isso. Então aqui eu tenho um backup full. Uhum. Backup full. Aí vamos lá que eu vou inserir mais dados. Então, insert, into, clientes, valores, 2. Pegar o Jones para Cristo. Então, estou inserindo o dado 2. Clientes, né? Se eu digitar o nome certo, né? É, Então, até que ele te fala, a tabela não existe. Ou essa tabela não existe. Ou seu tontão. Seu trouxa. Então, Por isso não ó, direito. Inserido. então, eu fui de 4 registros para... Isso aí, quando você dá esses 3 enters, ele Já faz gravou. 3 inserts? É, Três isso, inserts. cada um é um. 4, na verdade, ele fez. Tá? Vou pedir pro banco salvar. Uhum. Tá? Então, ó, confirma mesmo que eu fiz lá. Tá? Se você não der o commit, ele fica Ele vai estar na RAM. ele fica na RAM. Isso, ele fica É. na E memória. aí se cair, Que é aquele negócio que perdeu lá. Isso. Então aqui, ó, eu tenho 4 registros, beleza? Vamos ver que horas são agora? Commit ele joga em disco. Então, ó, deixa eu ver que horas são agora. no banco. Do banco. Sempre o horário de restore tem que ser o horário do banco. Então, ó. 17h54. Isso, agora são 17h54. Agora então, adiciona o aqui João lá também. eu inseri mais Jones. 4 registros. Você inseriu o Jones ali. É, pra ficar mais fácil, insere outro Aí, nome agora. o que porque eu aí vou vai- fazer? Agora eu vou inserir Beto Kroll.
O cara. Tem, Cara, só tem, Vou tem uns inserir- Jones aí pra baixo também, viu? Não, eu só. Você vai tô dar um inserindo commit ali. antes. Ali, tá? Então, ó, às 13h54. Ó. Então, eu inseri o crawl, certo? 17h57, galera. Select asterisco from clientes. Ó, tem o crawl. crawl. Vou confirmar essa informação. E vou ver que horas são. Que horas são? Então agora são 17h54 e 47. Então agora eu tenho o. Inserir 54 e 57. Isso. Então a gente tá olhando aí a nível de segundos. Né? Isso. Beleza? Puta que balança. Até que tranquilo? Até aí tá indo. Eu só inseri dados. Fiz um backup full, inseri Sim. 4 registros. Não fiz mais backup. Fiz algum backup? Não, Não. você só inseriu mais Só dados. inseri dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o Oracle forçar isso daqui, porque a gente não tem 15 minutos. Sim, Então eu sim, vou sim. forçar o Oracle fazer esse incremental, tá? Esse archive log aí. Então eu salvar vou vir isso aqui. daí. Ah, ele faz. O padrão dele é 15 minutos. A Não, cada isso 15. daí é configurado. Você pode configurar de 10 em 10, de 5 em 5, de 15 em 15. Depende da Como regra você de negócio, mandou, que é aquilo que a gente estava falando. eu De só repente con- o cara não pode perder quase nada, então ele vai precisar disso daí Rapidão. fritando. Eu só tô conectando Outras no banco de empresas dados. podem ter mais um tempo E aí eu maior. vou fazer um alter system switch, né? Switch log file. Tô falando assim, ó, Uhum. faz um archive log aí. Meu archive log o Oracle faz automático. Você não precisa se preocupar, vai acontecer. Ele vai rolar. Ele vai rolar. Depois que você falou para ele Exatamente. começar a fazer, senão... Óbvio. Depois Isso. da configuração lá. Isso, ele vai rolar. Então, o pra que é o trás. archive log? Se eu vier aqui, ó, no diretório, Todo de comando que é backup. feito lá, ele já. É. O padrão ele tá gravando lá Já por gravou. trás. 2021, ó. Então, o nosso archive log, ó, eu entrei no diretório, Tá. o archive log gerou, ó, tá vendo? Essa lá. pecinha aqui, Aham. Aham. esse é o archive log. Vamos lá de novo, ó, vou conectar no banco de dados. Oracle, faz um archive log novo aí. Alter system switch log file. Switch, né? Pá. Aham. Gerou um novo. Então, se eu voltar aqui no disco, gerou um novo. Olha lá. Se eu pegar esse arquivo, copiar para minha máquina e der algum problema, e eu tiver o backup full mais os archive log, eu volto no meu banco de dados até as 17h56. Até o último momento de inserção de dados. Isso, garoto. isso Levando a daí mesmo. segundo. Levando a segundo. Então, vamos... Em vez da gente apagar o usuário, É. a gente vai fazer Zoa o a seguinte, tabela. ó. Eu vou zoar a tabela, tá? A gente delete... Mas aí se você. Ah, tá. Você vai apagar a coisa da tabela. O quê? Ó a tabela inteira. Não, em vez de apagar a tabela inteira, eu vou fazer o seguinte, ó. Ah. Vamos lá. 01 Oracle. Hora data. Hora. Data. ORCL2. Eu não falei que esse arquivo aqui é importante? Sim. Você vai apagar ele. Esse arquivo não existe mais. Ah lá. rm-rf é o comando para excluir. Isso. RM é remover. Esse é o comandinho perigoso. Comandinho do mal. Inclusive, Apaguei. teve um caso de um pessoal que perdeu, né? Alguém deu um comando aí. Então, se eu tentar Menos recuperar RF. o dado... O que é o RF e o RM? O R é recursivo e o F é O legal force. que eu falei, lembra que eu falei que o Oracle trabalha com dados de memória? Sim. Aham. Eu apaguei o arquivo, não apaguei? Pagou. Sim. Só que se eu consultar, Ele tá ali. ele tá retornando ainda. Ah, legal. Porque o Oracle ainda ele não Ele não jogou pro se disco tocou que aquilo lá tá lá, entendeu? Exatamente. Por baixo, o SO ainda Então eu reconhece vou esse fechar cara, ele não fez a isso. exclusão, né, André? Não, aqui nesse O já era. Ó, quer ver? Deixa eu tentar desconectar. Mas como o aqui. dado tá em RAM, Tá então Exatamente. ele consegue... vai demorar alguns minutinhos pro É. Oracle se tocar, entendeu? Tipo, vai Mas demorar. esse Sim. tempo que você tem entre você executar o comando e o Oracle se tocar, tem alguma ação que você pode, ou algum comando que você dá que você reverte isso? Não, né? Não. 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 Alter system Porque você call. forçou, né? Quando você disse para o sistema que você está forçando aquele comando a ser executado naquela hora. Ó, Entendi. create table teste 2. Sei lá, ID number. Deixa eu criar uma nova tabela ver se ele vai se tocar.
Pô, só se não estiver gravando lá, né? Não, mas que você beleza. tá testando aí? O que você tá tentando fazer? Ele criou uma nova tabela para ver se ia dar algum erro e não deu. Mas Você vai ter que baixar a instância e subir de novo, não é, André? Certinho, teste 2, valor. Bem que o André falou que o Oracle é antiburro, né? Inseriu de novo. É. Normalmente, em campo, O que era pra estar acontecendo? quando um usuário faz um teoricamente comando de é pra apagar cair. esses dados do Oracle, ele manda um reinício do servidor, onde Isso. ele confirma Assim, realmente o BO. Aí o Em servidor algum volta. momento, o Oracle vai começar a dar erro aqui, tá? É que aqui eu tava tentando forçar ele. Por que não tá acontecendo isso? Porque ele tá fazendo em memória. É. Ainda tá, né? Mas tá perdido esse dado. Entendeu? Toda aquela parte lá, aquela pasta user lá que existia no sistema, já não existe. Então, assim, o Oracle vai demorar um pouquinho, mas o que pode acontecer normalmente? É porque, assim, na hora que ele está fazendo isso, os dados ainda estão sendo jogados na RAM. Então não está ainda em disco. Ele não pegou aquilo lá para jogar deu pro o disco commit procurando ainda. aquela pasta. Entendi. Na hora que ele fizer isso, Aí vai fodeu. bater de volta e falar assim, opa, Já era, não cara, tem vocês mais estão nada. colocando coisa aqui, mas não nem existe mais esse caminho. Eu não Aí consigo vamos- Não gravar. chega a lugar nenhum isso daí. Aí Não consigo vamos gravar supor- porque não tem esse caminho. Vamos supor que a máquina reinicia, tá? Só pra gente não perder mais tempo. Que é o que acontece em campo. Já aconteceu do usuário, meu disco tá cheio, ele não entendia os arquivos que era de banco, reiniciou o servidor, aí o servidor subiu o Oracle, logicamente, né? Entendi. Ou seja, ele forçou Então aí a gente mesmo, vai- pô, agora o Oracle vai entender que tá morto. Isso aí é uma VM. Oi? Uma máquina virtual. Isso daqui é uma máquina virtual, né? Que a gente não ia fazer isso em Rodou cliente um- de produção, né? Porque Error. isso daí é só algumas coisas aí que... Ó, eu vou falar que eu tô achando muito... Muito técnico. É muito louco isso, velho. É bem O legal. Não, trampo louco, que você vocês vai ver na fazem hora que o banco abrir com o dado lá... Não, é muito louco porque, cara, Se você não passar vergonha, né? Que, ó, o banco ele tem que voltar até o dado às 17h54 e 57. é um negócio tão pouco visual e é tão complexo o negócio. Eu não sei se é raciocínio que você tem que ter, ou obviamente você estuda, aplica, você vai ficando bom, você vai. Mas tem uma lógica aí. vai virando Você natural, vê que tem mas, é mas muito mesmo lógico. assim, cara, é uma tela preta com frases. É. E isso, tipo, comanda E siglas, empresas, né? e siglas e comanda. Isso você comanda uma empresa, isso se der bosta, fode uma empresa. É muito louco, cara. É muito louco. O João tá pirando no Não, no negócio. não, é porque assim, cara, eu sempre entendi alguns conceitos por trás de banco de dados, de virtualização Ó, de meu máquina. servidor Só que voltou. ver assim Aham, é muito louco. tá. Ó. Então, vou ligar minha instância. Agora o Oracle vai sentir falta daquele arquivo. É porque assim, gente, esse banco é um banco de brinquedo, não tem não tem deputado, nada. não tem ninguém emitindo nota. Normalmente, É se o isso banco acontece... ReHap. Isso. Se isso acontece num banco de produção, tipo, não dá 10 minutos, entendeu? Já vai Porque ter tem coisa uma parada, quantidade entendeu? de dados que vão ficar em RAM. Então é uma quantidade só. E aí chega naquele limite, ele vai jogando o pro Oracle disco. já começa a reclamar. É como tem muita gente aqui usando, é pouco gasta dado, esse a espaço RAM rápido. aguenta segurar. Aguenta. Então, assim, eu vou subir meu banco. Aqui, o Oracle vai reclamar. Falou, opa, pera aí, amigão. Tá faltando alguma coisa. Tá esquisito. E aí, meu velho, cadê o negócio? Alguma coisa. Cadê? Já tá te perguntando aí, André. Ele tá montando. Cadê? Tá montando. E aqui tá rápido, né? Essas coisas geralmente demora bastante. Demora. Qual que- Ai, abriu. Opa, Será que eu abriu. deletei? Acho que eu deletei o arquivo errado. Tá Quer que ver? pariu. O 01, Oracle, produto. Oracle Data, ORCL2. Não deletei não. Cara, Tá ele aí ainda. recriou. Ainda tá. Você Tá, teria que user reiniciar. Oi? Não, ele Caralho. não deletou o user Deu 01. o RM excluiu, pô. Como que esse arquivo voltou? Não, né? ó, vamos dar BO então? Agora a gente tem uma situação aqui que a gente precisa investigar. Não, ó, vamos fazer acontecer o BO então, vai. Ó, deletei tudo. Banco inteiro. O barulhinho do Ó, teclado a batendo. instância já Tá caiu. vazio. É. Não tem mais nada. Shut abort.
Vou ligar o banco. Agora é certeza que não tem mais nada. Startup. Error. Ele tentou deletar o pedaço, não deu certo. É, Agora ele já pelou, né? ó, Tipo, Já não subiu. agora deu vai erro. tomar Agora no- apareceu o erro que a gente queria. Ah lá, conseguimos. Agora eu tenho que voltar. Isso, gente, acontece. Ou por comando errado, de gente que não podia estar fazendo o que está fazendo, ou porque o disco da máquina queimou, Corrompeu. ou corrompeu, ou, enfim, Qualquer coisa. Então, assim, tem N situações. E assim, aí geralmente a máquina tem mais de um disco e o dado está sendo. O banco ele está em 2, 3 discos diferentes ali. Por exemplo, se tiver num storage. E aí queima a placa controladora do storage, que faz essa divisão, vai mandando os dados para os discos diferentes. Aí, Então agora a gente vai voltar ao famoso backup. Beleza? E tem que voltar até o crawl. o crawl. Beleza? Ok. logando como os... Aí eu vou dar um chute da abort, que eu não sei o que aconteceu. Tá. Nessa hora, gente, o DBL tem que ser o cara mais sangue frio possível. Que vai estar cliente te ligando. Inteligência emocional. Lotá-lo. Vai estar Pré-rec para DBA. Inglês, 10. Inteligência vai ter emocional, 10. vai ter 3 gerentes na porta, enfim. Aí o que eu Dono vou fazer? xingando, Eu vou lá onde fica os menino backups. chorando, Sua mulher ligando. nego com 38 dando tiro na rua. Vai estar... Eu imagino que deve ser um negócio que quando dá cagada no banco, tudo em volta começa a dar cagada também. Coisa que não tem nada a ver com o banco. A mulher começa a ligar enchendo o saco. Vamos ver se falando que volta, deu porque BO. O filho esqueceram o filho na escola. Ó, Startup no mount. Então vou ligar o banco em modo de manutenção. O modo de manutenção é esse no mount. Isso. Restore no control files. Então, restore control file, tá. Ele não achou. Ah, E eu preciso ver onde que tá esse cara. Eu não lembro se é esse cara aqui, não. Pera aí. você Pera copiou aí, uma pera hora aí, lá que você pera mostrou aí. onde que Ah, tá. auto backup, tá aqui, ó. Então, esse cara aqui é o control file. O que é o control file? É tradução literal, é arquivo de controle. Tá. Ele é o cara que sabe onde tá as peças. Tipo o técnico Entendi. de um jogo de futebol, tá? Então, RMAN. Então vamos lá. O que você tá Vou conectar escrevendo na aí? RMAN. Vai falando item por item aí, que a galera precisa Vou aprender conectar na também. RMAN Aham. e vou voltar esse arquivo de controle. Beleza. Então, restore control file Auto backup. from. Aí eu tenho que pegar o caminho inteiro. Ah, tá. Ó, você vai nesse diretório e você vai ler esse arquivo aqui de 11 mega. Tinha um 04 lá, hein? Joe 4, eu acho. Não, esse é o último Ó. mesmo. É. Voltou. Beleza. Então eu vou ter o arquivo de controle do banco, Aham. tá? Se você perder esse cara aqui, seu banco não liga mais. E é um arquivo de 11 mega. Pitoquinho. Pitoquinho. Porque é ele que tá... Deixa eu ver se eu entendi, então. Esse control file é ele que tá mapeando, dizendo assim, Isso, ele esse serve de dado, indicador para apontando, ó, esse dado tá ali e tal. É os Então ele índices, faz um então, mapa. de todos os caminhos. Tá. Esse cara que tem um controle de tudo, tá? Beleza, voltei o control file, sucesso. E- Um BO a menos. Ou seja, Legal, passo então- a passo, por isso que aí você Primeira tem que ter coisa, essa então, estratégia pra- mapeada, né? Primeira coisa, então, para um restore do RMAN é você voltar ao control file. Não, depende do tipo de Do perda. BO. Ah, o Igual BO que a aqui, gente teve no aí... caso eu escolhi tudo. Tá. Eu fui Aqui, lá e escolhi o uma banco Tá. E inteiro. acabou com tudo. Exato. Excluiu todos os arquivos dentro do servidor Agora de eu banco. vou abrir o banco num segundo modo de manutenção. Tá. Então, segundo modo de manutenção. Database mount. E aí você já tá usando o RMAN mesmo para... Isso, Pra- é tudo RMAN. Uhum. Tá? Se eu tivesse só o datapump, eu não escolhi o banco inteiro. Eu escolhi, Uhum. né? O banco inteiro. Sim. Eu ia ter que reinstalar o Oracle,
Ah, verdade. Tudo do zero, desde o Reinstalado do começo. zero. E aí construiu toda aquela coisa de os usuários do sistema primeiro e tal. Então, ou seja, o data pump ele não leva a configuração a nível de o banco, Sistema arquitetura, operacional, né? arquitetura. Isso Já vai foi? ter que Não, fazer vai dormir. tudo Já manual. foi. Não, já que tá pariu. no... Agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso voltar ao meu banco. Aí eu vou pegar uma colinha aqui, porque eu não lembro de tudo não, tá? Então, que é isso, velho? São as linhas de comando para. isso daqui é um bloco de comando que eu vou explicar para vocês, tá? Então, o que acontece? Isso daqui eu não vou precisar. Tá dizendo, ó, roda aí para mim. Tá? Eu não tenho que voltar no tempo, Sim. Tem. tá? E que horário que eu quero parar nesse tempo? O horário do Beto Kroll lá, 50 e... Né? Então, eu tenho que parar no dia 6 do 10. Aqui eu vou mudar para MM, tá? Mês. Dia 6. Ah, entendi. Você vai colocar. Porque Do aí você tá 10. dizendo qual que é o Quero mês, que eu tenho que né? voltar. 17 E 54. e 54? E 57. 57, ó. Não, calma. Vão voltar a 04? 04. Entendi. Sem o Beto Kroll. Sem Batcrawl. 05 você pôs, André? Por que fazer isso com o Beto Kroll, cara? Depois 05 ali, vai dar certo. Então, Eu não tô entendendo por que você tá pondo um horário mais cedo. ó, até aqui eu não tinha 4 registros. Sim. Tinha. Eu vou voltar o dado até aqui. Tá. Você só vai tirar o Kroll. Só vou tirar o crawl. Tá. Então 10, 17, 54, 04. Se você colocasse, por exemplo, 17, 54 e 12, você ainda não ia pegar o Beto Kroll. Não. Até 56 não ia. Não, o primeiro backup foi 52,25. Ó, 52 e 25. Então, se voltar na janela de 52,25 a 54, E 57. Você exclui o Beto. Isso. Então eu vou voltar o meu banco até aqui, ó. Qual que é o objetivo disso? Por que você tá mostrando desse jeito? Porque às vezes o cara, em vez de ele deletar o banco, ele apagou a tabela de estoque inteira. E você não quer voltar até. Porque o último que comando voltar. é a cagada. Ah, O último eu não comando é quero apagar. pegar aqueles comandos O bichados último que o cara comando foi é a fazendo cagada. Que isso também pode acontecer. Eu entendeu? quero restaurar num ponto antes da cagada. Puta. Então é aceitável perder alguma coisa Porque o pra que jogar você- fora o lixo que criou o problema. Puta ou que às pariu. vezes, Ah, no que legal. momento do Caralho. corrompimento, o R1 ele executou. Então, se Tá. ele voltar ao último, ele tá corrompido, Ele vai vai corrompido. estar Sim. zicado, entendeu? Então, você sempre vai aplicando ponto Então, ó, a ponto eu vou e voltar sabe a aqui, janela tá? do problema, entendeu? Então é restore e depois o comando é recover e ele vai travar nessa data aqui, ó, 17. Então, no RMAN, ele tem todos os dados Eu vou pôr até pra voltar 17, aqui, ó. 54 e 57, porém, eu só quero que ele recupere até o aquele 04. momento ali, porque eu vou desprezar Ó, todo o resto. o que pensar ele pode fez ser aqui? alguma cagada. Ele foi lá, Porque se eu ó, voltar, eu perco todo o trabalho que eu fiz pra trás. Sim. Ó. É, você vai ter que voltar, vai ficar naquele É, loop porque você infinito. entra num Exato. ciclo. Por isso da estratégia é muito importante no recover, Ah, né? legal, cara. então o que ele fez aqui? Galera, sozinho, o RMAN, ele já identificou a peça de backup. Eu não precisei falar a peça de backup para ele dessa vez, porque essa informação está dentro do control file, o arquivo de controle. Uhum. E ele já achou os archive log. Falou, opa, você tem um archive log lá que eu já vi. E aqui ele vai começar a restaurar esse dado. Você já deu o comando aí do bagulho. Isso. Então aqui ele Vou parar no restaurou. Beto E qual que foi o comando Ó. que você deu lá pro RMAN restaurar? Esse Ó. daí, tá. Esse daqui eu setei o Sete. tempo. Se eu não setar tempo, o RMAN vai tentar voltar até o último horário válido. Aham. Só que se foi um erro humano, pode ser que tenha algum entendi. delete, É. pode ser que tenha algum problema. Aí eu fiz um restore recover, tá? Então o Oracle voltou. Vamos ver se o dado tá lá. Que dado? Os dados que a gente eu fez lá, preciso aquelas ter o 4. Beto. até os 4 Não, Eu registros não antes posso do ter o Beto. Beto. antes do A Beto. gente Eu foi não- até o É, Jones. até isso. Isso. Então, ó, select from ccm ponto. Clientes. Clientes. Error. Opa, deixa eu perder desse. Ah, tá. Eu preciso abrir alter database open
Cara, é legal porque isso aí eu imagino que deve ser bem o dia a dia mesmo. Tipo assim, você vai, puta, deu certo. Aí você executa o negócio, caralho, deu errado. O que eu esqueci? Aí você deixa eu lembra pegar de o um comando negócio que você aqui, tem que falar, que eu porra. não lembro como é que eu abro a database em region. A gente vai no Google, né? Oracle Support. Alter database. Daria pra abrir no- region. É muito comando, gente. Daria pra abrir naquele. Alter database, No developer lá? Pra ver? Read only. É muito comando, velho. Ó. Não, aí é a nível de banco, cara. Tá. Aí o SQL Developer nem consegue conectar. Tá, Não, aqui ele já consegue, já. Consegue? Já consegue. Só que ele tá como somente leitura, entendi. tá? Então, se eu vier aqui no meu developer, tá? Pra gente só ganhar um tempo, eu vou Sim, fazer tá. o select aqui de dentro, tá? From Clientes. ccm.clientes, né, João? Ah lá. Ó, Ah lá. Olha os Cadê o jobs crawl? aí. O crawl não foi porque você quis excluir o crawl. Tá, mas eu preciso do crawl. Porque o Croc fez a cagada. Você precisa do crawl. Eu preciso do crawl. porque vamos pensar, Sim. pessoal, quando a gente fala de mercado, vai, nesse período aí, é 10 cupons que saiu, cara. Então, o que eu vou fazer? Entendeu? Puta, eu sei que eu tenho Nossa, eu preciso voltar esse dado até as 17h54 e 57, porque tem uma nota lá que eu preciso dela. E eu sei Mesmo que... sendo no processo que corrompeu o banco. Isso, mesmo sendo no processo que corrompeu o banco. O que a gente faz? Deixa eu te dar o... Immediate. Vou baixar o banco. Só que aqui, ó, eu vou pegar esse mesmo comando, vou colar aqui e eu vou fazer o seguinte, você vai voltar até as 17h54 e 57. Então ele não tá recuperando a base de dados, só tá. Só tô aplicando archive log. Tá. Ou seja, agora ele só tá buscando o dado mais Só próximo os dados mesmo. do desastre possível. Isso, RMAN Esteja target. íntegro, né? Aham. Isso. Vou conectar na minha database. Vou startar meu banco em modo de manutenção. Tá. E eu vou pegar isso daqui e vou falar o seguinte. Agora eu quero que você volte até as 10h54, 57. E só parei os aí. dados. E parei aí. Só os dados. Tá? Vocês vão ver que automaticamente aqui, ó, ele vai lá no archive log. Eu não falei para ele o archive log que tem. Tá. Ele já achou sozinho. E já aplicou. Aplicou com sucesso? Aplicou com sucesso. Tá. Vou sair daqui. Alter database open region. Tá. Você quer o Roberto Kroll? Olha lá. Toma. Oh, que da hora, velho. Aí o que a gente fala pro cliente? É isso Ó, aí. A partir daqui, a partir desse momento, não tem mais archive log. Um exemplo, deu a janela. O último arquivo de backup que eu tinha, de archive log que eu tinha, era às 17h57. Então, assim, desse segundo para frente, essa janela que você perdeu. Pode ser uma nota, 10 notas, 50 notas, porque eu não tenho incremental desse dado alterado. Então, agora chegamos no limite, beleza? Não, beleza, melhor que nada, pô. Mas vamos supor, o nosso desastre se deu às 10h54, 57. É muito melhor eu perder duas notas, uma nota, Perdi Sim, só o Roberto sim. Kroll ali. do que eu ter o dump das 10 da noite e eu ter perdido o dia inteiro. É, Sim. Claro. Claro. Aí a gente conversa com o cliente, amigão, beleza, não, beleza, pode abrir que eu vou caçar as notas aqui, se for o caso eu remito. Ou então o cliente nem perdeu nada. Cara, é um horário que eu não tive, nem, em 15 minutos eu não tive Exato. nenhuma movimentação. Beleza, então, vamos abrir? Vamos. Então, alter database Ou open seja, o abrir e já reset disponibilizar o uso do sistema. tá. Então aqui eu tô abrindo. Entendi, porque até agora a gente estava com o banco parado para manutenção. Exato. Isso. E agora você está dizendo assim, banco, beleza, já recuperou, tá tudo certo, agora você pode abrir para os outros sistemas, Exatamente. O Deixa eu te sistema que até agora só o usuário administrador que poderia mexer. Exatamente. Tá, Deixa eu te dar um immediate. Preciso baixar a instância para poder abrir. claro, tá. Não, e recentemente aqui na região teve um mercado, né? Que teve uma situação aí de ransomware e perderam um dia de operação. Nossa, um dia de operação Pra pro mercado mercado. é...
crítico, cara. A CVC Startup caiu, né? Todos os Monte. sites dela lá. CVC, Submarino Viagens, tem mais uma ou outra marca aí, que tá tudo debaixo do guarda-chuva da CVC Que deu de essa vendas cagada online. também. E o site deles pegou um ransomware lá e tava tudo fora. Agora imagina um dia inteiro de venda de Ah, uma... e Esse é o depois último- nego não quer pagar plano DBA por mês. Ah, vá dormir. Esse cara aqui, ó, eu tô voltando com o Open Reset Vai Log. fazer um trem desse aí sozinho aí pra você ver que da hora. João, e o que acontece muito é o cara, ele não tem DBA, né? Ele optou por não ter, ou enfim, não tem conhecimento para ter, dá o problema e o cara quer na hora. Mas sabe o que é isso aí, Dé? O cara é aquele nível que o cara não imagina que existe isso por trás de uma operação. Então, de a partir de Exatamente. Não agora, tem a o cara noção. reconhece. Acho que Ó, a gente tenta entender que realmente a pessoa não sabe o tamanho da pica que é o negócio. do problema por trás, né? Porque é um impacto grande, cara. A gente Enorme. pegou situação que em torno de 15 minutos tinha 20 notas fiscal no pós-vendas, entendeu? Então, ou seja, por e isso dessa estratégia estar muito bem alinhada e ter essa validação dos backups, né? Não, E aí a gente pode fazer um podcast só de RPO e RTO para explicar como que você cria um plano que vai levar todas essas estratégias de backup em consideração. deixa eu subir o serviço de rede aqui. E aí, o João, porque isso daqui é interessante assim. Também tem o tempo para restaurar, que a gente está fazendo uma tabelinha pequena. com Olha só, né, foi uma duas hora e meia de tabelas, podcast. com 4, 8 linhas ali, entendeu? Foi 1 hora de podcast. Claro, a gente Imagina veio um backup explicando, de 1 tera. Mas agora o teu sistema tá válido, entendeu? Então, assim, Olha lá. essa é a diferença de um para outro, tá? Então, assim, tem o tempo que você vai perder dos dados, né, que ficou para trás, que a gente viu aí, ó, chegou até o Beto Crawl. Chegou Que a até gente- o Beto Kroll. que a gente- participar do negócio. Beleza, conseguindo. Mas enquanto a gente está fazendo isso, a empresa está parada também. A gente ficou 1 hora aqui, né? E a empresa estava parada. Então, esse também é um ponto assim. Quanto tempo demora para você voltar esses dados? Não é só a quantidade de dados que você perdeu para trás, mas é também o tempo que você Galera, isso demora daqui, para ó, restaurar o Isso aí tem serviço. 100% a ver com o risco do negócio. Isso. Quantos por cento o seu negócio está disposto a tomar de risco? Isso. Ou é dado ou é tempo, ou é os dois. Os dois. A estratégia porque, tem que assim, levar em consideração os aí dois, que é um chama tema Business de- Continuity Plan. Então, dá para você fazer um plano de continuidade de negócio. Mas é aquele tem que negócio, levar sabe, em tem empresa consideração que essas pode duas. perder, tipo assim, pode demorar um pouco mais para voltar, mas não pode perder nenhum dado. Tem Exatamente. empresa que não pode perder nada, mas tem que ser E tem os dois. E tem os não dois. pode perder nada todas e tem que as ser agora. variações. É. E tudo isso vai culminar no Tem quê? o outro também, cara. No Posso valor que perder você um paga. dia e posso demorar um dia, porque eu mas vendo... não E posso- o cara que não pode perder nada tem solução da Oracle para isso. Sim. Só que vai ser assim, caro. Isso daqui é uma estratégia de Negócio, velho. restore, de banco de dados e tal. Aí se o cara não precisa perder nada, aí é outro podcast. É outros 500. E é um outro né, cara? RMAN, né? Aí vem outra parte mesmo. Aí entra o quê? Hack, Golden Gate. Isso, aí tem outras. Nossa, tem um guarda-chuva de soluções aí, cara. Pô, eu quero agradecer a participação de todos aí. Legal. Nesse teste nosso. Não vou falar que é piloto, porque, porra. Mas é tipo um piloto. Vamos né? ver se viraliza? Esse modelo. Vamos ver, eu acho que isso aqui é muito mais compartilhável dentro da comunidade de Tech. TI, DBA, de tech e tudo mais. A ideia aqui, ó, a ideia central é o quê? Não é fazer o gerente de TI fazer um restore de database. A ideia é que o cara saiba a diferença de um datapump, de um RMAN, e se a empresa que está E quando usar atendendo um outro. ele É. tem isso configurado, se ele está monitorando, se ele está recebendo e-mail de backup. Tem como você validar o backup sem precisar restaurar ele. Então, assim, uma vez por mês a gente vai lá e roda uma rotina de validação de restore. validação. Isso é Entendeu? tudo, hein, cara? Então, assim, é tudo coisa que o gerente não é para ensinar o cara a fazer, não. Ele tem que saber da existência disso. Ele tem que saber que existe, que é possível. Que é o Jones hoje. Ele sabe que... Ah lá. Ele não vai botar a mão pra lá. fazer isso, mas ele sabe que tem. pô. E fala pro Eu cara. sou o cara, se eu botar a mão, eu apago tudo. Bom, Dezão, faz um último jabá pra gente aí desse curso da FATEC que você vai dar, que a gente vai adiantar esse episódio aqui pra ir no ar meio que junto com
para se inscrever, aonde que vai, o que você vai ensinar, que isso aqui é uma prévia, que é mais ou menos desse A jeito. gente coloca... Faz seu jabazinho. Eu vou colocar o link na descrição aí. Vai. Para fazer. Aí eu passo o link, porque o site ainda tá finalizando ali. Não, mas não tem problema. Meu No negócio site, tá- no site não precisa, mas só fala um pouquinho Então, assim, do formato. a base do curso da FATEC. Então, serão 4 cursos. Cada curso vai ter duração de 4 sábados, Certo. de 4 horas por sábado. Então Tudo vai dar 4, você viu, né? 4. Que vai dar um total de 16 horas. E o foco do curso é 99% mão na massa. Então, assim, o que a gente fez hoje conversando, basicamente vai ser o que vai acontecer lá. Tá? Então, a gente vai estruturar tanto a parte de Linux, que é o começo de tudo. Vai ter uma parte de nuvem da Oracle Cloud. E vai ter a parte de Oracle Database e a parte de SQL Server. Voltado tudo nessa parte de administração, gerência, backup, restore. Então esse curso vai abordar tudo isso. A intenção central do curso é devolver para a comunidade analistas um pouco mais experientes, ou que o cara consiga sair da faculdade. É porque tem um gap muito grande Isso. entre a faculdade e o mercado, né? O cara sair mais preparado para o mercado, né? Então, assim, o cara vai ter o currículo da faculdade, mas o mão na massa que ele vai ter. Então, a gente consegue dar uma evolução nisso, aqui na região, e também a gente vai conseguir capturar possíveis estrelas, né? Pô, então é tipo a fábrica de chocolate do Willy Wonka, só que a diferença é que você não precisa ter sorte, você precisa ser bom pra cacete. A gente está iniciando com a FATEC por uma questão de parceria, mas a intenção é estender isso até para quem não for do meio acadêmico. Para entendeu? um curso online, formatadinho. Cara, isso aí para criar uma comunidade depois e fazer um negócio interno nosso. Porque assim, ó, estamos Tá com ligado. estamos com vaga de DBA. É essa a ideia. Você tá ligado? Igual- Esse é o plano. Estamos com vaga de DBA aberto. O salário não é baixo e tenho 5 currículos. Não só A DBA, nível hein, Brasil. pessoal? Puta, Nível Brasil. Nível Brasil. Olha só. Que Nível tristeza, Brasil. não? Que É tristeza. porque, segundo o Portilho, os DBA estão tudo apanhando de bolsa das mulheres, né? Puta, é verdade, nenhum dos três tava aqui Não, na eu não história. tava. Caralho, só você que lembra. Enfim, uma história, quando for pro ar aí, vocês escutam as histórias boas. Então é pra isso, gente. É pra ajudar a formar a comunidade e evoluir essa área que tá tão carente. Tudo isso é um oferecimento CCM Tecnologia e Oracle e FATEC, né? E André e todo mundo que está aqui formatando isso aí. Então, meus amigos, muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenham gostado do formato. Eu acho que vai atingir um público um pouco diferente. E talvez seja esse o segredo do negócio. Ou Né? não? E para esse lado. Vamos Se não testar. for para esse, nós testa para o outro. Engaja lá com a gente, se inscreve no canal, manda e-mail para a gente se precisar de projeto de nuvem, se precisar de DBA, temos o grandiosíssimo André Não, Spadini. eu não, agora é o que, não, que ele toca, ele que manda nos DBA. também. Tudo bem. Ele que manda. Se fizerem cagada, ele que, né? Mas não faz cagada aqui porque ele que ensinou. Então entre em contato com a gente e vamos que vamos. Até semana que vem, Juninho. Tamo junto, obrigado. Gente, um abraço. Um abraço, valeu. Obrigado, pessoal. Tamo Obrigado. junto. Abraço. Valeu.